Defesa do consumidor, relação com o comércio. Quais os principais problemas enfrentados hoje em Catalão? Assuntos do espaço empresarial com o diretor do Procon, Cassiclei Costa, que traz também boas notícias no mês do consumidor. Está no ar o Espaço Empresarial. E o nosso Espaço Empresarial de hoje com o diretor do Procon de Catalão, Dr. Cassiclei Costa, conhecido como Dr. Cássio Costa. Isso mesmo? Isso mesmo, Cássio Costa, né? Por conta de alguns anos de rádio, né? Eu trabalhei muito tempo no sistema de comunicação e lá, como o nome é muito difícil, Cassiclei Costa, né? Diminuíram para Cássio Costa e eu me sinto feliz do mesmo jeito em ter esses dois nomes, né? Olha, prazer estar com você, Cristina. Muito obrigada. Prazer estar falando com o pessoal de casa. Muito obrigada por nos receber aqui no Procon. E eu já começo perguntando. Estamos no mês do consumidor, podemos falar assim, mês de março. Qual balanço que o senhor faz aí em relação consumidor e empresa? E Procon no meio? E Procon, né? E o Procon que, na maioria das vezes, o Procon é mal entendido, né? Parece que o Procon quer ser aquele que fiscaliza, aquele que age com muita brutalidade, com muita rispidez, e é inversamente o contrário, né? O Procon está para intermediar esses conflitos. Ainda há esse tabu de ainda que há, o Procon ainda há esse tabu, lá e a gente principalmente para o comerciante local, né? Eles acham que o Procon é talvez por ser um agente fiscalizador, um órgão arbitrário. Por ser um órgão que fiscaliza, tem-se essa, abre aspas, arbitrariedade, e é exatamente o contrário. O que o Procon mais tem interesse em fazer é que os serviços, as relações e os produtos, isso seja negociado, entregue e satisfeito da melhor forma possível. E dos dois lados. Dos dois lados, porque nós sabemos que tanto o consumidor quanto o empresário, o fornecedor do produto ou do serviço, eles têm obrigações iguais, né? Então, e o balanço é esse? O balanço desse último ano foi um balanço muito produtivo. Primeiro, nós estamos celebrando nesse ano de 2016, 25 anos do Código de Defesa do Consumidor. A nossa legislação consumerista, ela é muito perfeita. A nossa legislação consumerista, ela é exemplo para o mundo todo, Cristina. O mundo todo vem ao Brasil conhecer do nosso texto legal para levar e aplicar nas suas regiões. Então, nós temos um texto muito completo. Um texto completo e que vai se amoldando a alguns temas conforme o tempo. Isso é muito normal dentro do direito acontecer. Nós sabemos que o costume leva à legalidade. A legalidade nasce de um costume. Tá? Então nós temos uma legislação muito boa, muito específica, uma legislação que entrega ao consumidor a proteção devida. Quem é mais protegido hoje, o consumidor ou o comerciante? O próprio código diz, é um código de defesa do consumidor. Percebe-se a situação de hipossuficiência do consumidor. O consumidor é sempre a parte mais fraca, a parte mais vulnerável na relação. Sobretudo naqueles produtos e naqueles serviços onde o consumidor tem pouca informação. Informática, serviços especializados, trabalha no campo do know-how. O consumidor não tem conhecimento sobre o produto, sobre o serviço e tem vergonha de perguntar. Quando o consumidor chega a uma loja e vai comprar um aparelho de som, olha, esse tem tantos watts de potência RMS e esse tem tantos watts de potência, seja lá qual é a outra sigla. O consumidor não sabe. Não sabe e não pergunta. E o consumidor tem vergonha de perguntar. Então, quer dizer, falta esse é o problema. Quando você chega numa empresa de telefonia celular e vai comprar um aparelho e eles te dizem o seguinte, olha, esse é um processador octa-core, esse é quad-core, esse processador aqui são 8 núcleos, esse você vai estar adquirindo aqui tanto de memória RAM e você está adquirindo um pacote de serviço de internet de tantos gigas. O consumidor, a grande maioria, fica perdido, não sabe. E aí é o risco de ser levado no pacote. De ser passado para trás, de ser enganado, né? Na maioria das vezes se contrata, no quesito telefonia celular especificamente falando, se contrata muito mais do que se usa.
De repente a pessoa sequer sabe usar a internet do celular ou sequer tem um celular que tenha capacidade para te entregar esse uso todo de internet e adquire um pacote de 5 GB, paga mais caro por aquilo, né? Então, quando dessas relações emerge qualquer conflito, vem para onde? Vem parar no PROCON, né? E nós aqui temos uma equipe muito capacitada, muito técnica, para tratar a questão do modo mais tranquilo possível, mais sublime possível, de modo a entregar ao consumidor a satisfação pretendida e fazer com que o empresário, o fornecedor, também entenda seu papel. Mas ele sai daqui com o problema resolvido ou não? Na grande maioria das vezes, sim. Nós temos, nas nossas estatísticas, nós temos cerca de 85% dos problemas solucionados. Na primeira visita? No primeiro atendimento, né? Por quê? Porque são situações que são extra-PROCONs, são situações de telefonia que nós temos canal direto, cobrança indevida, por exemplo. Na fatura nós temos linhas diretas com as operadoras e as operadoras nos atendem de pronto. Para aquilo que que nós não conseguimos atender num primeiro contato, nós temos outros procedimentos, seja uma CIP, que é uma carta de investigação preliminar, seja uma reclamatória direta, que embora demore um pouco mais, mas também resolve o problema. Por quê? Porque a gente abre a possibilidade da empresa apresentar defesa, né? Aí Nós entra num precisamos outro abrir âmbito, essa né? possibilidade. E agora, e a maior conquista que eu imagino para o consumidor, se nós formos pegar esse último ano, a maior conquista é o nosso núcleo permanente de conciliação e renegociação. Que entra justamente nesse assunto Nós vamos inaugurá-lo agora, no dia 1º de abril. Nós sentamos com o prefeito Jardel Serra, demonstramos para ele a necessidade, a urgência desse núcleo, demonstramos que o investimento é relativamente alto, mas que tem um benefício social muito grande, e ele entendeu a nossa situação, né? Nós temos que agradecer aqui que tudo que nós pedimos até hoje para a Prefeitura Municipal, para o prefeito Jardel Serra, que é quem mantém o PROCON é umbilicalmente ligado à Secretaria de Administração Pública aqui do município de Catalão. Então, tudo que nós pedimos até hoje, de uma lâmpada a ser trocada, de um papel para impressão, a um computador, uma impressora, uma viatura, tudo vem da Prefeitura, porque o PROCON ainda não tem caixa. Entendi. E então, o caixa é feito por meio de multas, aplicação de multas. Nós temos, nesses últimos anos, nós tivemos aplicação de várias multas, mas faltava um passo adiante para executar essas multas, né? E nós estamos fazendo exatamente isso, executando essas multas. Tem supermercado em Catalão, eu não vou citar o nome, até poderia, a lei me protege para citar os nomes, mas tem supermercado em Catalão que tem quase 2 milhões de multas. E é um supermercado muito grande, muito bem frequentado e que insiste em lesar os consumidores. E aí o que cabe a nós? Nós, depois de toda a tramitação legal, franqueando a esta empresa, por exemplo, o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, de apresentar as suas defesas, de apresentar as suas versões, os seus motivos e as suas razões, nós julgamos, isso já transitou em julgado, nós mandamos agora para a dívida ativa. SPC, Serasa e demais órgãos de proteção ao crédito, dívida ativa do município de Catalão e também protesto no cartório. Quer dizer, alguma coisa vai acontecer para o PROCON ter esses 2 milhões. Agora, nesses próximos dias, essa empresa não vai conseguir comprar no crediário, né? São as ferramentas legais que o PROCON tem para lançar mão em desfavor daqueles que insistem em burlar a lei, em lesar o consumidor. Eles se sentem acima do órgão de proteção e defesa do consumidor, por serem verdadeiros impérios, grandes redes inclusive internacionais, né? Então, nós estamos nesse tempo, nesse último ano pelo menos, nós enfrentamos alguns problemas, nós enfrentamos alguns impérios que hoje nós estamos colhendo os frutos, né? O consumidor já sente essa melhora. No bolso, na pele. Na pele, na fila do banco. Isso também a gente vai comentar.
Vamos segmentar então. Sim. O senhor falou da questão da multa no supermercado. Qual o principal problema enfrentado no PROCON dentro de um supermercado? Ainda é produto vencido ou é preço que não está na gôndola? Houve uma melhora muito grande, uma melhora considerável. Por quê? Nesses últimos 2 anos, ano e meio, nós começamos a nos aproximar bastante do supermercadista, dos donos de mercearia. Por quê? O PROCON não fazia essa fiscalização a contento, né? Sabe-se lá por quais motivos, não se fazia essa fiscalização a contento. Vinha a fiscalização, vinha o PROCON do Estado de Goiás, acompanhado da vigilância sanitária, acompanhado do INET, todo o aparato estatal, e levava 2, 3 carretas de produto vencido. E aí perguntavam para nós, PROCON local, mas por que o PROCON local não faz? Né? Então nós enfrentamos o problema. Mas não fazia porque não tinha estrutura. Não tinha. As administrações anteriores não dispensavam ao PROCON municipal aquilo que era necessário. A gente sente que o PROCON vem caminhando, vem subindo uma escada aí. Sim, né? Então nós, por exemplo, quando nós começamos a enfrentar o problema, nós lançamos aquele programa de olho na validade. O consumidor que chegar no supermercado e encontrar um produto vencido, ele pega esse produto, leva lá na gerência, a gerência dá mesmo, é de graça. De graça, né? E ele leva para casa um produto em bom estado de conservação, próprio para o consumo, próprio para o uso, dentro do prazo de validade. E aquele produto que está fora da validade, ele é retirado. Né? Eles resolvendo por ali, sai a empresa satisfeita e o cliente satisfeito. Isso impede que o PROCON aplique multas? Não. Caso essa notícia chegue até o órgão de proteção e defesa do consumidor, caso não chegue essa notícia, nós vamos em loco e se nós percebermos a necessidade de aplicar multas, nós iremos aplicar. É lógico que a multa será sempre em último caso, mas tem um problema hoje, não resolve, tem outro problema amanhã, não resolve. Começa a haver uma sucessão desses eventos, é necessária uma intervenção mais efetiva do órgão de proteção e defesa do consumidor. Doutor Cássio, nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta a falar justamente nos principais problemas. A gente falou dos supermercados, telefonia, claro, bancos e por aí vai, e especificar, falar direitinho desse programa, desse núcleo, né, que vai ser inaugurado agora em abril. É um minutinho só. Espaço Empresarial de volta, Dr. Cássio Costa, diretor do PROCON, papo muito interessante, e a gente terminou o primeiro bloco justamente falando dessa questão dos principais problemas enfrentados, né, de alguns segmentos do comércio. A gente falou um pouco dos supermercados. Telefonia móvel, qual o principal ainda problema? O gargalo do PROCON, em número de reclamações, é a telefonia. Né? E por incrível que pareça, a telefonia móvel, ela está na mesma condição da telefonia fixa. Né? Nós somos levados, e eu antes de assumir o PROCON pensava isso também, que a telefonia móvel tinha mais problemas, mais reclamações que a telefonia fixa. Não, é igual, porque na telefonia fixa, o pessoal que faz a ligação lá, desse sistema dos call centers, né? Eles ligam e oferecem, e às vezes quem atende nem é o proprietário da linha, e eu já oriento aqui, se o serviço foi contratado por alguém que não seja o proprietário, o titular da linha, essa contratação é nula. Né? Então, às vezes eles mandam lá um identificador de chamadas, um siga-me, um seguro, mais não sei o quê. Se não foi o titular da linha que assumiu voluntariamente a compra desse serviço, o PROCON tem todo o direito de cancelar. E a dica é essa, é ficar atento na conta para ver o que a empresa está cobrando. O detalhamento da conta. Né? E ali peça, no verso, porque nem sempre ali no vem. verso, né? Se não vier, pode pedir, pode solicitar que é direito. E outra, aprenda a reclamar não só no PROCON, ligue no 0800 da Anatel. As empresas de telefonia móvel, por exemplo, o celular, eles têm um respeito gigante
pela Anatel. Eles têm um medo, um dever, temor, né, um temor, porque a Anatel aplica sanções pesadíssimas, né? Nós chegamos a um período aqui a solicitar do Poder Judiciário que algumas companhias de telefonia móvel não pudessem mais vender novos números, vender novos produtos, novos serviços. Por quê? Não tem antena. Para quem está me ouvindo, quem está nos ouvindo agora, quem está nos assistindo agora e mora lá no Alto da Boa Vista, sabe o problema que é a telefonia TIM depois das 4 da tarde. Quem está nos assistindo agora e mora aqui na parte baixa, depois do Castelo Branco, sabe o problema da telefonia, não tem sinal. Quem está nos assistindo e mora ali nas proximidades do batalhão da Polícia Militar, da UFG, do bairro Santa Rita, um pouco mais adiante, Jardim Aeroporto, sabe a complicação que tem. Então nós pedimos, só que isso não foi muito adiante. Nós vamos melhorar aquilo que nós fizemos e vamos novamente... Esse caso ainda está em andamento. Mas nós apresentaremos à sociedade uma resposta satisfatória no quesito telefonia móvel. Por quê? É muito mais fácil o dono, o executivo da empresa, baixar valores, oferecer muito mais produtos e assim captar mais clientes, aumentar a sua carteira de clientes e isso aumentar o poder econômico da empresa, do que ele investir em antena, em transmissão de sinal, né? Que é um investimento muito mais caro. Né? Então, no livro Capitalismo de Laços fala isso, né? Eles preferem investir oferecendo nas soluções caseiras, assim. Pequenos descontos, né? Liga de graça da mesma operadora e tal, e depois isso vira uma bola de neve que depois não tem conta de se manter, né? Então nós vamos enfrentar essa questão. Você disse a questão banco. Que a gente vê, a gente tem acompanhado, a gente acompanha no dia a dia e a gente sabe que o PROCON vem de uma série aí de acompanhamentos. Sim, né? Nós chegamos a interditar agências bancárias, fizemos interdição pedagógica porque a situação era calamitosa. Num passado não muito distante, as pessoas esperavam 1h30, 2 horas, era comum esperar 1h30, 2 horas nas filas dos bancos e nós enfrentamos o problema. Hoje diminuiu? Nós não fugimos ao combate. Diminuiu consideravelmente. Muito mesmo. Algumas reclamações que nos chegam, sempre chega na casa assim, abaixo dos 40 minutos. A maioria de reclamações que chega na casa de 40, 50 minutos, porque o normal era a reclamação de 1h30, 2 horas. Né? Já é uma melhora. Ainda está fora da lei, porque a lei municipal diz que tem de ser... O atendimento deve ser feito no prazo máximo de 20 minutos nos dias normais ou 30 minutos nos dias considerados especiais. Né? Naqueles dias que antecedem ou sucedem os feriados, dia de pagamento dos órgãos públicos, aí a gente tem que dar razão, porque aumenta-se muito. Agora, o que eu preciso chamar a atenção da comunidade, e eu peço à comunidade, você que está nos assistindo, que observe com seus próprios olhos. Banco Bradesco fez uma reforma muito boa. Banco do Brasil fez uma reforma muito boa. Caixa Econômica Federal fez uma reforma considerável. Tudo atendendo ao quê? As exigências do PROCON. E do PROCON municipal. Do PROCON municipal. Porque nós fizemos o nosso papel. Nós não paramos por aí. Qualquer denúncia, qualquer reclamação, se você está na fila há mais de 20, 30 minutos, quando você for ao caixa fazer o registro pagar o seu boleto, que você peça que autentique na sua senha, né? Que autentique na sua senha o horário do atendimento. Porque aí sim você vai ter prova do horário que você chegou no banco, do horário que você foi atendido e em havendo qualquer situação fora da lei, você traga para o PROCON ou mesmo ligue, nossos fiscais vão ao seu encontro. E é imediato? Imediato. Os nossos fiscais vão ao seu encontro e nós aplicaremos as multas. Só nesse quesito banco, nós temos mais de 5 milhões de reais de multas aplicadas. Aqui? Só em Catalão nós temos mais de 5 milhões de multas aplicadas. E todo mundo fala assim, mas vamos recorrer disso tudo e tal. Podem até recorrer, mas enquanto isso, os bancos que estão em dívida com o PROCON vão para o SPC Serasa,
vão para a dívida ativa do município, vão para o protesto. E existe uma resolução do Banco Central que banco, agência bancária, não pode ter inscrição em SPC Serasa. Pois é, justamente. Quando o consumidor tem seu nome negativado, a primeira coisa que ele faz é sujar o nome dele e não abrir conta bancária. Então nós estamos sujando o nome dos bancos que estão em desacordo com a legislação municipal. Né? Nessa mesma esteira, nós estamos, claro, respeitando as devidas proporções, enxergando e tentando resolver o problema das lotéricas e dos correspondentes bancários. As loterias, fica lá aquela fila imensa de pessoas, né, tentando ser atendido. Não existe uma distribuição de senha, existe um conforto térmico. A grande maioria das loterias são espaços pequenos que as pessoas ficam nas filas do lado de fora, né? Não tem segurança, todo mundo está com dinheiro, está com boleto. Né? Então nós estamos enxergando e vamos tomar providências. Nós vamos encontrar uma melhor saída, porque nós sabemos que, me desculpe aqui o ditado, é um ditado muito chulo, mas é verdade. Não adianta apertar demais a galinha, que ao invés dela botar, ela morre. Né? Então nós vamos fazer conforme a possibilidade. Né? Porque, por exemplo, o correspondente bancário que fica dentro das Casas Bahia, que é ligado ao Banco Bradesco, nos comunicou que fecharia o seu atendimento, não mais atenderia. Né? E nós sabemos que é um prejuízo para a sociedade. A comunidade, eles me passaram um relatório de mais ou menos 600 atendimentos por dia. Mais ou menos 600 atendimentos por dia. São 600 pessoas que preferem ir àquele local, pagar as suas contas. E por conta... talvez mas dessa... não fechou, não. Não fechou. Mas eles nos comunicaram que se for para seguir a risca, eles vão fechar. Olha, nós vamos achar uma saída inteligente, nós vamos achar uma saída que não prejudique o consumidor, que não prejudique a sociedade, mas que dê também a eles a possibilidade de, num espaço determinado de tempo, se adequar. É necessário que se dê segurança ao consumidor. Não, e que dê esse tempo para a empresa. Claro, é necessário que se dê conforto ao consumidor, mas é necessário também que se entenda a crise econômica que nós estamos passando e que isso também reflete nas empresas. Então, Dr. Casclay, postos de combustíveis, pareamento de preços, é comum? Carteirização de preços. Eu me sinto frustrado diante dessa situação. Por qual motivo? Nós não temos ferramentas legais para enfrentar a carteirização. Nós estamos monitorando o preço, desde o primeiro dia que nós assumimos a gestão, nós estamos monitorando os preços dos postos de combustível. Nós fazemos um levantamento quinzenal. Existe uma dança das cadeiras. O determinado posto hoje está 3, 4, 10 centavos mais caro do que o outro, depois aquele posto, aquilo muda o personagem. Aí um posto lá não pode mais falar distante, que centavos um posto lá mais distante faz uma promoção de 10, 15 centavos mais barato. Nós vivemos num país que a nossa Constituição diz o seguinte: a livre concorrência, a iniciativa privada com a livre concorrência. Então, nós não temos tabelamento de preço. Não tem como eu, órgão público, influenciar no preço da empresa, da iniciativa privada. Então, eu fico naquela condição seguinte: eu vejo que está alto, já falei várias vezes, não tem sentido, não tem explicação o valor do combustível em Catalão, mas nós não temos ferramentas jurídicas que nos capacitem a enfrentar o problema. Né? Agora, a primeira possibilidade que nós encontrarmos, a primeira pista que nós encontrarmos de carteirização, nós vamos entrar em ação. Nós vamos atuar e vamos, acima de tudo, cobrar providências, acionando inclusive o Poder Judiciário e o Ministério Público. E o que pode ser considerado carteirização? O alinhamento, não de valores, mas uma combinação prévia de preços. Olha, mas isso o consumidor, é difícil o consumidor identificar isso. Todos nós vamos subir o preço e vamos trabalhar, por exemplo, tantos por cento acima da margem, tantos centavos acima da margem, que seria uma margem normal de lucro. Não adianta eu fazer conforme os PROCONs do Brasil inteiro têm feito, pedir ao posto de gasolina que me forneça os seus custos. Esses custos podem ser maquiados todos, né? Isso, então,
Não faz sentido. E eu penso o seguinte, o PROCON não pode entrar nessas questões para perder. O PROCON tem que entrar quando tem condições de dar resultados. Doutor, vamos falar um pouquinho do Núcleo Permanente de Conciliação e Renegociação. Uma coisa, infelizmente, vai ter que ser rápido, porque eu também quero entrar na questão dos loteamentos e nosso tempo já está curtinho. Esgotando. Tudo bem. Nós estamos criando, nós vamos inaugurar agora, a partir de 1º de abril, o prefeito Jardel Seba nos deu toda a ajuda necessária, toda a estrutura para fazermos esse núcleo permanente de conciliação e renegociação. O consumidor agora, que tiver qualquer problema, se você tem um carro e está com 4, 5 parcelas atrasadas, e eu aproveito para convocar todos. Você tem o seu veículo financiado, está com 4, 5 parcelas atrasadas. Você comprou um lote e está com 6, 10 parcelas atrasadas. Você tem um cartão de crédito que está com parcelas atrasadas. Você procure o PROCON a partir do dia 1º de abril, que nós vamos, através do centro permanente, o núcleo permanente de conciliação e renegociações, nós vamos formar grandes grupos e chamar as empresas à negociação. Nós sabemos hoje que vigora o princípio do pacta sunt servanda. Pactuou, tem que cumprir. Aquilo que está no contrato deve ser cumprido. Mas nós sabemos também que a legislação consumerista diz que, havendo qualquer alteração na capacidade das partes, e essa alteração é a crise que nós estamos vivenciando, né? Havendo qualquer alteração, existe a possibilidade de se chamar a uma revisão aquele contrato. Juros, valores, prazos. Então nós vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui 400 consumidores, 400 clientes da BV Financeira, por exemplo, que estão com contrato de automóveis atrasados, o pagamento das parcelas, né? Eu tenho 400 consumidores, eu vou chamar a BV. Vamos sentar aqui, vamos tentar uma negociação, vamos tentar chegar a uma conciliação, a um denominador comum que fica bom para todos eles e bom para a empresa, porque a inadimplência também não é boa, não é favorável à empresa. Para nenhum. Né? Prova disso, falando em loteamento, o grupo J. Virgílio, o antigo J. Virgílio, a marca Inlote, proprietários dos loteamentos Portal do Lago 1 e 2 e também Conquista. Né? Nós celebramos um TAC muito completo, muito complexo com esse grupo de loteamento. E nós temos aqui uma notícia extraordinária para o nosso consumidor. Nós conseguimos que eles entreguem o alvará de construção para aquelas pessoas que pretendem construir. Eles entreguem esse alvará de construção já de imediato. Né? De imediato, a partir da assinatura do TAC, que deve ser hoje ou amanhã. Né? Hoje, 15 de março, dia do consumidor, né? Para aqueles consumidores que estão em atraso, o mutuário que está em atraso. Às vezes me passaram que tem mais de 300 famílias que estão inadimplentes, que estão aí com 12, 15 parcelas em atraso. É lógico que atrasa mesmo. Você está pagando um negócio que você não está vendo resultado. Não vou pagar isso mais, porque nem sei se vão me entregar o lote, não é? Eu não tiro a razão do consumidor. Né? Então, essas famílias, nós conseguimos o desconto de 100% de juros e multas, então não tem juros e multas nessas parcelas em atraso, e além disso, esse saldo devedor, esse saldo inadimplido, não das parcelas vincendas, mas esse saldo inadimplido, nós também vamos conseguir parcelar com esse grupo em lote, o J. Virgílio, que são os proprietários do Portal do Lago 1, 2 e Conquista. Ótimo, boa notícia. Boa notícia. Para mim, eu imagino que a maior conquista nossa nesse ano será o núcleo permanente de conciliação e renegociação. Nós daremos um ânimo novo, um oxigênio novo para o PROCON. E com solução rápida. Imediata, com solução rápida. E, via de consequência, nós vamos diminuir a quantidade de processos no judiciário. Sim, claro. Via de consequência, nós vamos diminuir a quantidade de multas aplicadas aqui no PROCON, porque a nossa ideia, o nosso interesse não é aplicar multas. O nosso interesse né? Que as partes saiam daqui satisfeitas. Né? Voltando ao tema dos supermercados, agora no mês de abril nós teremos 3 encontros, 3 cursos para proprietário de supermercado, estoquista, repositor e funcionário do controle de perdas. 3 datas, 3 cursos específicos. Nós comunicaremos
via ofício a todos os supermercados, e aqui eu aproveito a sua audiência para poder conclamar essas pessoas para que participem. Nós vamos orientar como é que se deve colocar em exposição um produto, qual a consequência de uma falta de preço na gôndola, qual a consequência de um produto vencido na prateleira, a consequência jurídica, inclusive criminal, né? Então, nós estamos convocando todos os supermercadistas para que procure o PROCON, né? Eles vão ser notificados, mas quem quiser voluntariamente procurar a gente, já adianta o serviço. Se você precisa mandar 2, 3, 4 funcionários do seu supermercado, não tem problema, nós teremos capacidade para acolher essas pessoas e para dar capacitação, porque é isso que precisa. Ok, Dr. Casclay, acabamos nosso programa. Infelizmente é uma gama muito grande de assuntos para se falar, assuntos intermináveis, aí a gente poderia ficar muito tempo, mas enfim, terminamos. Queria agradecer, em primeiro lugar, tá? E claro, colocar a nossa emissora, o nosso programa à disposição do PROCON. Claro, Cristina, eu te agradeço muito, né? Faço aqui votos de que tenha muita saúde, muita alegria, muita inteligência que você tem de sobra, né? Para poder levar adiante esses blocos de entrevista. E coloco o PROCON, toda a nossa equipe à disposição. 3442-6242 é o nosso telefone, nós estamos aqui no Alto da Major Paulino, né? Quem quiser acessar sem sair de casa, pode acessar PROCON Web/Catalão, PROCON Web/Catalão. Todo o serviço que você faria aqui no PROCON, você faz agora pela via eletrônica, pela via digital, né? Não precisa você vir aqui, você pode entrar PROCON Web/Catalão. E eu vou dizer o seguinte, nós estamos aqui a serviço da comunidade, sem qualquer pretensão, sem qualquer protegendo ou favorecendo alguém. Nós estamos aqui para fazer aquilo que nos foi determinado pela Constituição, pela legislação consumerista. Consumidor, conte conosco naquilo que nós pudermos lhe ser útil. Conte com o PROCON e eu deixo aqui o meu agradecimento a toda a minha equipe, o pessoal que trabalha comigo. Nós somos um time muito bom. Desde a recepção aos nossos fiscais, aos conciliadores, nós somos um grupo muito forte, muito coeso. Muito obrigado. Ok. E o Espaço Empresarial fica por aqui hoje. Até uma próxima.